Olá, Cláudio Duarte, do Hospital Santa Mônica, Unidade Integrativa. Vamos dar continuidade à nossa série sobre os transtornos dos impulsos e hoje vamos falar de algo muito polêmico e que enche muito a cabeça das pessoas com as fantasias, que é a questão do impulso sexual excessivo, ou que a gente também já ouviu falar o nome de ninfomaníaca, quando isso acontece com mulheres, ou de satiríase, quando acontece com os homens, quando o sujeito que apresenta o problema é do sexo masculino. Embora isso, de alguma forma, do ponto de vista de como estamos, de como existe, de como é a diversidade da apresentação da sexualidade humana, talvez o termo mais adequado seja mesmo impulso sexual excessivo. Existem outros termos que se referem a isso, que é compulsão sexual e assim vai. Bom, do que se trata? Se trata, em primeiro lugar, só se pode classificar isso como um transtorno, obviamente, como a maioria dos transtornos psiquiátricos, quando ocorre um prejuízo, quando a pessoa tem algum problema decorrente para si ou para a pessoa com quem ela convive, tem alguma dificuldade ou algum prejuízo ou algum problema causado por excesso do impulso sexual. E como isso se dá? Existe a clássica, que está talvez no imaginário das pessoas, que é alguém que tenha múltiplos parceiros, que tem relações sexuais com muita gente num curto período de tempo, até mesmo na mesma situação, na mesma ocasião, ter múltiplos parceiros. Mas não é a única forma. Existe também aquelas pessoas que têm um impulso sexual excessivo quando tem um parceiro ou uma pretensão por um parceiro idealizado, uma obsessão, quase que uma fixação em termos de um parceiro, mesmo que não tenha relação com ele, mas não consegue parar de pensar na possibilidade ou em como vir a ter alguma relação ou algum relacionamento sexual com um determinado parceiro. Uma outra forma de apresentação é quando a pessoa tem uma masturbação excessiva, então o sexo não necessariamente com outra pessoa, mas o impulso sexual excessivo na masturbação, isso geralmente com o consumo de pornografia em demasia ou de uma forma a se manter plenamente estimulado. E essa masturbação excessiva, mesmo às vezes sem tanta vontade, a pessoa procura se estimular, ou mesmo quando isso está causando até mesmo dor ou lesão em órgão sexual. Existe também uma forma talvez um pouco mais rara, que seria a compulsão sexual excessiva com um único parceiro, isso é, apenas com uma pessoa, mas uma quantidade, uma frequência, um tempo envolvido na relação sexual ou nas relações sexuais que de alguma forma trazem prejuízo. Quais seriam então os critérios, como é que se diferencia, como é que se percebe, como é que se diagnostica alguém que tem um impulso sexual excessivo? Primeira coisa é que ela tem um gasto de tempo muito grande para desenvolver essas atividades, levando a algum problema. E mais 3, pelo menos, dos seguintes critérios. A pessoa tem o desenvolvimento de uma certa tolerância, no sentido de que a mesma quantidade de envolvimento sexual não satisfaz, a pessoa busca ampliar ou a quantidade de tempo, ou a quantidade de vezes, ou a quantidade de parceiros, ou desafios, ou o alargamento do padrão do impulso sexual cada vez maior. Há também o desenvolvimento de uma certa síndrome de abstinência, se a pessoa é privada da possibilidade ou ela tenta de alguma forma não dar vazão ao seu impulso sexual, ela sente sintomas, vamos dizer, psicológicos. Obviamente, nem necessariamente há sintomas físicos, mas podendo até haver, mas existe principalmente um sofrimento pela interrupção deste comportamento ou a privação deste comportamento. As pessoas também ocupam cada vez um tempo maior da sua vida no desenvolvimento desses comportamentos sexuais. Então isso acaba de alguma forma levando a pessoa a interromper ou deixar de fazer outras coisas que são esperadas dela nesse sentido. Então ocorre também um prejuízo das demais atividades de vida do sujeito, profissional, acadêmica, estudo, vida familiar e assim por diante. O critério é o fracasso na tentativa de interrupção. A pessoa de alguma forma promete a ela que nunca mais vai se envolver nessas situações e acaba se envolvendo. Há também o risco de desenvolvimento de vários problemas
na esfera física, na esfera da saúde em geral. Essas pessoas podem acabar, devido a essa impulsividade sexual maior, deixando de se proteger. Então há um risco também de gravidez, há um risco de doenças sexualmente transmissíveis, e a pessoa de alguma forma mantém este comportamento a despeito dos riscos, dos problemas, dos prejuízos e dela ter alguma percepção de que aquilo está lhe trazendo problemas. Ainda assim, o sujeito não consegue controlar este hábito, não consegue controlar essa pulsão sexual. Como se dá o tratamento das pessoas que têm de alguma forma um impulso sexual excessivo, né? Bom, existem até fármacos, existem medicamentos que de alguma forma podem diminuir essa libido. Por exemplo, sabemos muitas vezes que até o efeito colateral de determinados remédios que se utiliza para tratar, por exemplo, depressão, pode reduzir o libido. E alguém que está com essa libido tão aumentada ao ponto de ter problemas, se ela tiver um medicamento que reduza ao menos essa libido, obviamente o objetivo do tratamento não é a extinção completa da libido, pelo menos não na grande maioria dos casos, isso já vai ser de grande utilidade, né? Também é preciso tratar talvez as comorbidades. As pessoas podem ter também transtornos ansiosos, depressivos, problemas com álcool, problema com drogas, enfim, existe a tentativa também de se abordar as outras questões. E é preciso também fazer uma ressalva. Muitas vezes a pessoa pode ter um impulso sexual aumentado, não de uma forma constante na sua vida, mas sim quando está sob determinado estado psíquico ou quando está sofrendo de alguma doença psiquiátrica outra. Um exemplo clássico, uma pessoa que tem um transtorno bipolar e está na fase de mania, de euforia, pode cursar entre os seus sintomas um aumento da impulsividade sexual, mas de uma forma secundária a essa alteração de humor. Não é disso que se trata os transtornos de impulsividade sexual. São pessoas que não estão nessa fase, né, de mania, não estão com uma doença psiquiátrica outra que explique este comportamento disfuncional em relação à sexualidade. Bom, e sem dúvida nenhuma, para completar o tratamento de quem tem o transtorno da impulsividade sexual, a psicoterapia é fundamental, né? É preciso que a pessoa, além de controlar esse comportamento, consiga entender as coisas a seu respeito, a respeito do seu relacionamento, consiga ter uma profundidade muito maior na investigação e na resolução de conflitos que a pessoa venha a ter com ela mesma, com o mundo, com a sua história, enfim, são as diversas técnicas da psicoterapia que podem ajudar alguém com esse tipo de transtorno. Cláudio Duarte, para a Unidade Integrativa do Hospital Santa Mônica.